Ei, gente, vamos para o nosso devocional de hoje. Eu quero ler com vocês hoje 1 Timóteo 2:1. 1 Timóteo 2:1. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que façam súplicas, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens. Todos os homens. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre oração. Eu ganhei há um tempinho de uma amiga muito amada, o Diário da Mãe que Ora, da Stormy Martin. E eu hoje li para você o que está escrito na primeira página desse meu diário de oração. Eu tenho o caderno de oração, tenho esse diário de oração. E o que eu quero falar sobre isso? Aqui em Timóteo a gente vê Paulo falando para Timóteo: admoesto-te antes de tudo que façam orações, súplicas, ações de graça, intercessão por todos os homens. Nós precisamos orar. Por exemplo, nós temos necessidade de orar pela nossa família, nós temos necessidade de orar pelos nossos vizinhos, as pessoas que a gente ama, a gente já ora normalmente. Naturalmente, a gente já pede a Deus por eles, já intercede ao Senhor, faz súplica e faz jejum. E se tiver uma situação difícil em casa ou com alguém da família, você vai fazer campanha de oração, você vai fazer... Aí você faz. Mas aqui está falando por todos os homens. Então nós devemos orar por todos os homens. Orar, suplicar, interceder e fazer e dar graças com ações de graça. Tudo isso com ações de graça. Agradecendo ao Senhor pela oportunidade também de estar intercedendo por alguém. Então o que eu quero falar com vocês hoje? Precisamos orar. Isso é ponto final. Você tem que orar. É natural você orar. É natural você orar pela sua família, mas eu quero levar para você é algo que não é muito natural para nós, que é orar por todos os homens, por todas as pessoas, pelos nossos governantes, pelo nosso país, pelo nosso estado, pelo nosso município, aonde você está, o bairro onde você está, o lugar onde está passando a planta do seu pé. Orar por pessoas que passam ao seu redor. Você tem costume de fazer isso? Você é esse tipo de intercessor que ora por todos que passam ao redor? Eu quero te levar para este lugar de intercessão, em que o Espírito Santo de Deus vai falar com você para quem você tem que orar e como você tem que orar. Ele simplesmente vai falar: interceda por ele. Ore por ele agora. Você está andando na rua e Deus vai falar: ore por fulano, ore por aquela pessoa ali. Vê alguma pessoa caída, intercede por ele. Ore por ele, clame a mim por a vida desse homem, dessa mulher. Eu quero te levar para este lugar de intercessão, esse lugar de oração. E também para o lugar em que você vai escrever algumas orações. Eu não sei se você já viveu isso. Eu vivo isso há muitos anos, eu tenho muitos cadernos de oração, muitos. E tem oração que eu sinto de Deus que eu preciso escrever. E o que eu faço? Eu vou lá, escrevo a oração, escrevo o meu pedido ali e coloco a data. E quando o Senhor responde aquela oração, eu vou lá no cantinho daquela página e agradeço ao Senhor. Isso serve para quê? Para você nunca esquecer de agradecer, assim como os 10 leprosos, lembra? Que não voltaram todos para agradecer. Nós somos assim. Naturalmente a gente esquece de agradecer. A gente esquece até que pediu. A gente esquece até que orou em cima daquilo, porque podem se passar anos e anos e anos e a gente esquece que um dia orou e aí você recebe aquela bênção, recebe aquilo que você pediu e não lembra mais que você pediu. E quando você tem um caderno de oração, quando você anota, quando está escrito o que você orou, você vai lá e você vai se lembrar. E você vai agradecer ao Senhor
Do ladinho você vai escrever obrigado, Senhor, e coloque a data do dia que o Senhor te respondeu. Para a gente ter uma noção, para a gente saber, por exemplo, você vai saber quanto tempo você ficou orando por aquilo. Ou você vai saber o tanto tempo que demorou para que se materializasse aquela bênção na sua vida. Eu estou estudando o livro de Daniel e hoje eu fiz aquela leitura de Daniel que ele fala que o anjo fala para ele que quando ele orou, a oração dele foi respondida, mas teve uma batalha no mundo espiritual para poder até aquela oração chegar para ele, até aquela resposta chegar para ele, teve uma guerra no mundo espiritual. E nós precisamos estar conscientes de que tem essa guerra. Existe um mundo espiritual. Você crendo ou não crendo, existe. Tá aí. Mesmo que você finja que não tem, tem. Existe um mundo espiritual, existe uma batalha no mundo espiritual para você não orar, para você não interceder, para você, pior do que isso, amaldiçoar as pessoas, amaldiçoar a nação, amaldiçoar o lugar onde você vive. Existe um poder maligno por trás de fazer com que você esqueça que você é um intercessor, que o Senhor te colocou aqui para interceder, para fazer súplicas. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Isso aqui é uma admoestação, um alerta, um despertar. E eu estou trazendo essa palavra para você hoje para te despertar no sentido de orar. Não que você vai sair por aí orando por tudo desenfreadamente, não. Nós temos dentro de nós o Espírito Santo que nos leva para este lugar de intercessão, que nos leva para este lugar de oração. Eu estou falando isso com vocês hoje porque eu tenho sido ministradas nesses dias acerca de orar mais. Eu tenho deixado muitas e muitas vezes de escrever nos meus cadernos de oração, porque a vida vai correndo tanto, a vida vai ficando tão agitada e tão atarefada com outras coisas que eu tenho deixado de orar mais, eu tenho deixado de interceder, eu tenho deixado de escrever no caderno as orações e os pedidos que, às vezes, a pessoa vem me pedir uma oração e se eu não orar ali naquela hora por aquela pessoa, depois eu esqueço completamente. É só comigo isso ou acontece com você também? E quando uma pessoa pede para a gente orar, se a gente anota no caderno de oração o pedido daquela pessoa, a gente não vai esquecer. Porque a gente tem aquele caderninho que a gente faz o devocional todos os dias e vai lá no caderno orar, ou escrever, ou colocar os pedidos. Seja como for que você quiser usar o seu caderno de oração. Mas nós precisamos, porque a nossa mente é falha. E nossos dias estão muito corridos. Tem sido muito agitado, tem sido muito corrido, tem sido muito movimentado ao redor. E a gente naturalmente se esquece. Então, quando você tem um caderno para você anotar os pedidos, para você anotar os nomes das pessoas com que você está intercedendo naquele tempo, para você anotar algum pedido especial que alguém pediu de cura, de libertação, de salvação. Alguma pessoa chegou para você e veio te pedir, você sentiu que mover dentro de você para estar intercedendo por aquela pessoa. Porque isso é o que o Espírito Santo faz. Ele move dentro de você um desejo enorme de orar por aquela pessoa. E eu creio assim, eu creio que o Espírito Santo coloca pessoas ao nosso redor que vai ser aquelas pessoas com que nós vamos estar intercedendo por ela, nós vamos estar orando por ela. E ele vai falar com você, ore por ela. Ou ele vai falar assim, não, isso aí você me entrega, não se envolva nisso, porque é o meu tratar na vida de fulano. Então nós temos que estar muito ligados com o Senhor, nós temos que estar muito íntimos do Espírito Santo para ouvir a voz dele, se é para orar ou se é simplesmente para falar, Senhor, sustenta aquela pessoa nesse momento em que o Senhor está tratando, porque existe, eu sempre falo aqui com vocês, existe a poda.
Muitas vezes as coisas que estamos passando são podas que o Senhor está fazendo em nós. Para quê? Para que a gente dê mais frutos ainda. E se Ele está podando a pessoa, como que eu vou me meter nisso? Eu só vou orar e falar, Senhor, colocando diante do Senhor a vida dessa pessoa. Faça o que o Senhor tiver que fazer na vida dela, sem grandes intervenções. Mas tem aquelas pessoas que o Espírito Santo vai falar, pague um preço de oração, ore nas madrugadas, faça tantos dias de oração por fulano, a batalha dele está grande e ele precisa de alguém na retaguarda dele, ele precisa de alguém sustentando ele, segurando a mão dele. Vai ter essas pessoas que o Espírito Santo vai falar com você e essas pessoas você vai colocar no seu caderno e você vai estar todos os dias ali apresentando ela para o Senhor e apresentando ela para o Senhor e você vai ver a vitória da pessoa chegando. E você vai lá no seu caderninho depois e fala, obrigado, Senhor, porque o Senhor atendeu a minha oração. Então hoje eu quero deixar para você essa palavra que está em 1 Timóteo 2:1. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. E eu quero te encorajar a ter um caderno de oração. Aprenda a escrever, assim como a gente fazia quando era menor, não sei quantos aqui faziam, o diário. O seu caderno de oração é um diário seu com Deus. Você vai colocar ali as orações e aquilo que você quiser colocar, porque é o seu caderno de oração, é sua intimidade com Deus, é o seu momento de oração, de súplica, de intercessão. E sempre com ações de graça, sempre agradecendo ao Senhor. Amém? Vamos experimentar viver essa vida de oração? Então eu quero te encorajar a isso. Amém? Amém.